Jesus estava no cenáculo proferindo o seu último discurso aos seus discípulos. Depois da refeição, e aliás aqui é bom nós fazermos um parêntese, porque nós temos ali a ceia, e ceia era como se chamava a refeição, mas ali nós temos a transição da Páscoa para a Santa Ceia, conforme nós conhecemos hoje. Jesus inaugura a Santa Ceia conforme nós hoje conhecemos e nós evangélicos praticamos. Bom, depois da refeição, sabendo Jesus que Judas já havia saído para atrair ele, aliás, deixa aqui eu abrir um novo parêntese. Qual foi o preço de um justo? Judas foi o traidor e a sua traição foi de 30 moedas de prata. Esse foi o valor que angariou pela vida de Jesus. E interessante, nós já vamos falar sobre isso mais adiante, mas interessante é que Judas, ele chega para prender Jesus e ali estão os soldados, e os soldados queriam saber, queriam que Judas desse para eles, mostrasse para eles quem era Jesus, e Judas dá um beijo em Jesus. Um beijo da traição. Com um beijo, que é um dos símbolos mais nobres do afeto, um dos símbolos mais nobres do carinho, da afeição, do amor, da pureza. Com esse símbolo tão singular, Judas dá a deixa para que os soldados prendam a Jesus. E depois de preso, Jesus então passa por todo um processo sobre o qual nós iremos falar. Bom, então Jesus sabia que Judas já havia saído do ambiente e Jesus diz para Judas, olha, o que tem que fazer, faz agora. E aí Judas sai dali e os discípulos não entendem, eles achavam que Judas iria comprar alguma coisa, iria pegar alguma coisa que havia faltado, enfim, eles não entenderam que Judas na verdade estava indo para vender Jesus, para atrair Jesus. Então depois da refeição, Jesus diz para os seus discípulos, ele estava ali no cenáculo, ainda discursando, aquele lindo discurso que nós iniciamos a analisar lá no capítulo 13 de João, depois passa para o capítulo 14, vem o 15, 16, enfim, esse discurso maravilhoso de Jesus. Então Jesus, ele resolve sair ali do cenáculo, convida os seus discípulos para começarem a caminhar. E durante a caminhada, ele ainda ia conversando, ele ainda discursando com os seus discípulos. O seu discurso ainda não havia terminado. Ele ainda estava expondo ele, agora caminhando com os seus discípulos. Caminhando com seus fiéis amigos, porque o infiel já havia saído do meio deles. Então Jesus estava indo com eles a um lugar muito especial, o Getsêmani. Segundo alguns historiadores, o Getsêmani era um jardim particular de alguns amigos de Jesus que permitiam que o mestre, sempre que quisesse, se utilizasse daquele espaço para ficar ali privado das multidões, para orar, para estar ali na companhia do Pai, e muitas vezes ele levava ali os seus discípulos para orar com ele. E agora não seria diferente. Agora Jesus, ele aparta para si Pedro, Tiago e João e pede para que eles fiquem em oração. Jesus, por sua vez, se afasta e vai conversar com o Pai de maneira reservada. Jesus, então, ali faz a chamada oração sacerdotal. Nós não sabemos se ele já estava no Getsêmani quando começou a fazer essa oração ou estava a caminho de Getsêmani, mas ele começa então a fazer a oração registrada no capítulo 17 de João, a chamada oração sacerdotal, que é magnífica, e nós estudamos ela aqui. E Jesus ali pede para o Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Agora, se não for possível, faça-se a tua vontade. Jesus não estava aqui desistindo da sua missão. Jesus apenas estava dizendo, Pai, se houver uma outra maneira de nós fazermos essa missão, porque eu vou morrer pela humanidade, mas se houver uma outra maneira, Pai, faça essa outra maneira. Mas se não for assim, então faça-se a tua vontade, faça como já está planejado. A angústia de Jesus era extremamente intensa. Tanto é que aparece um anjo ali para confortar a Jesus. Lembre-se quando Jesus esteve lá no deserto, depois da tentação,
depois dos 40 dias de tentação, ele também, depois de todo aquele embate com o diabo, ele, vitorioso, agora fora servido por anjos ali no deserto. E agora, aqui no Getsêmani, ele está sendo assistido também por um anjo que vem confortar a Jesus. Talvez mitigar um pouco da sua dor. E Jesus ora sobre um forte estresse emocional, a ponto de brotar suor, grandes gotas de suor do seu sangue. E posteriormente, a ciência provou que uma pessoa sob um estresse extremo também pode ter o seu suor convertido em gotas de sangue. Houve inclusive um relato desse acontecimento registrado pela medicina. Enquanto isso, Pedro, Tiago e João estavam dormindo. Sim, Jesus volta ali onde deixara eles e eles estavam dormindo. Jesus se decepciona com eles. Jesus acorda eles. Jesus diz para eles que o traidor estava muito próximo. Jesus ainda falava com eles quando chega então Judas guiando os soldados e que estavam ali armados porque esperavam uma oposição, uma resistência, mas nada disso aconteceu. A única oposição foi de Pedro, que cortou a orelha de um soldado e é repreendido por Jesus. Jesus ele recoloca a orelha do soldado novamente no lugar. Estes foram os últimos instantes da vida de Jesus. Nós vamos analisar hoje a lição número 12 aqui no nosso canal. Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Nós estamos no segundo trimestre de 2025, sob os auspícios do pastor Elenay Cabral, o nosso Gamaliel dos nossos dias, que está nos conduzindo de uma forma magistral pelo livro de João, o Evangelho de João. E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Este é o tema do nosso segundo trimestre para as lições de adulto da revista Lições Bíblicas da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Vamos juntos então? Vamos para mais um vídeo aqui no Ensino e Palestra. A lição de hoje é a número 12, do julgamento à ressurreição. O nosso texto áureo: e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. A nossa verdade prática diz assim: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. A nossa leitura bíblica em classe está também no Evangelho de João, começa lá no capítulo 19, passa pelos versículos 17 e 18, depois versículos 28 ao 30 e vai lá para o capítulo 20, versículos 6 ao 10. Elevando ele as costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num esopo, lá entregaram à sua boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. E que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. O nosso primeiro tópico traz por título a prisão e a condenação de Jesus. Primeiro subtópico, a prisão. Segundo, o interrogatório. Terceiro, a condenação. Então Jesus ainda estava falando com seus discípulos, Pedro, Tiago e João, quando os soldados vieram armados para buscá-lo. E ali, através de um beijo, Judas sinaliza quem era Jesus a quem estavam
procurando. Então Jesus é levado preso. Jesus, ele repreende Pedro quando esse decepa a orelha de um soldado. E diz que se ele quisesse, o pai poderia e mandaria com certeza legiões para o livrar. Mas Jesus sabia que tudo aquilo deveria acontecer. E era só o início do que viria pela frente. Era só o início do que viria a acontecer. Ele já havia brotado do seu suor gotas de sangue, mas ele estava preparado. Definitivamente preparado para o término da sua lição. O interrogatório e a condenação. O julgamento dos líderes judaicos. Jesus então é levado para o sumo sacerdote Anás e posteriormente ele encontra-se com os membros do Sinédrio. Depois ele é levado para o julgamento de Pôncio Pilatos. Interessante nós analisarmos aqui muitas irregularidades jurídicas no julgamento de Jesus. A lei ali foi totalmente desprezada. Passaram por cima da lei. A jurista Maria Durvalina de Araújo fez um estudo onde demonstra as irregularidades jurídicas constatadas no processo que culminou na condenação e morte de Jesus Cristo. Bom, vamos começar então com essa análise. A traição. Segundo a lei mosaica, a traição era banida. No processo de Jesus, foi justamente através da traição de Judas Iscariotes que o suposto acusado foi apresentado. A prisão. Segundo a lei mosaica, não era prevista a prisão preventiva, somente a prisão em flagrante delito. No processo de Jesus, Jesus foi procurado e preso ilegalmente à noite, sem qualquer mandado de prisão. A investigação. A lei mosaica previa que a investigação e a acusação deveriam acontecer, sendo necessário ter conhecimento do crime que lhe era atribuído. No processo de Jesus, não existiu qualquer investigação. O interrogatório. O interrogatório era previsto no tribunal pela lei mosaica. No processo de Jesus, houve interrogatório ilegal por Anás, que já não era o sumo sacerdote do Sinédrio. A confissão. Segundo a lei mosaica, a confissão era proibida, porém, se associada a duas testemunhas, formavam as provas. O presidente do tribunal, no caso de Jesus, Caifás, porque agora Caifás, ele era o sumo sacerdote, vendo o tumulto entre os conselheiros, resolveu interrogar Jesus. Pela ordem hebraica, era obrigatório responder sob juramento de testemunho. As testemunhas. Imprescindível no mínimo 2 testemunhas, desde que não houvesse contradição. Ali no julgamento de Jesus, foram aliciadas 8 testemunhas, porém, todas elas contraditórias. E tão contraditórias que os membros do tribunal a dispensaram, sendo convocadas mais 2 testemunhas que também não foram concordantes. Os julgadores. A lei mosaica previa que os membros do tribunal tinham que ser notificados oficialmente. No processo de Jesus, foram convocados com urgência no meio da noite e ainda somente aqueles que já tinham se reunido sobre a prisão de Jesus e já estavam coesos quanto à prisão de Jesus. Já tinham na cabeça uma sentença, já tinham na cabeça uma decisão. Os impedimentos. Segundo a lei mosaica, havia proibição de qualquer parente, amigo ou inimigo do acusado que o julgasse. No nosso processo aqui do julgamento de Jesus, os membros do tribunal eram inimigos. E aí? Que coisa séria. Então não, tem mais ainda, calma. O julgamento, por exemplo, nos dias nefastos era proibido qualquer prisão ou julgamento. No processo contra Jesus, a prisão e o julgamento de Cristo foram na véspera do sábado de Páscoa. O rito. Segundo a lei mosaica, as assembleias e comissões dos tribunais tinham datas oficiais para julgar
sempre nas segundas e quintas-feiras. No processo de Jesus, o julgamento foi desrespeitado. As exigências legais ocorreram na sexta-feira. Vamos a mais alguns itens que nos mostram que houve sérias irregularidades no julgamento de Jesus. O prazo. Pela lei mosaica, em crimes de pena capital, o julgamento que condenasse não poderia ser concluído no mesmo dia. No processo de Jesus, o julgamento de Jesus foi a menos de 24 horas. A tipificação. Pela lei mosaica, era preciso, para caracterizar a blasfêmia, que Cristo pronunciasse a palavra Deus. Aqui no processo contra Jesus, Caifás perguntou: Jesus, tu és o Filho de Deus? E ele respondeu: em verdade vos digo, doravante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso. Ele não usou o nome Deus. O veredito. Na lei mosaica, quando o veredicto é unânime pela condenação, resulta em absolvição. No processo de Jesus, concluído esse interrogatório, por unanimidade proferiram o veredito: é réu de morte. A pena. Para os crimes capitais, o tribunal poderia infligir 4 tipos de pena de morte: lapidação, abrasamento, decapitação e estrangulamento. No processo contra Jesus, a pena foi de morte, porém o Sinédrio não tinha competência para executá-lo. Somente o governador, procurador Pôncio Pilatos, é quem tinha tal poder. O julgamento de Roma. Roma respeitava a religiosidade dos povos conquistados. Uma única cláusula nesse, digamos, contrato verbal era que, em primeiro lugar, o imperador fosse adorado, fosse reverenciado, e depois os povos poderiam adorar um deus, vários deuses, quantos deuses quisessem. E essa exceção feita ao povo judeu, que não aceitava adorar homem ou qualquer outra entidade, somente Jeová, era uma exceção exclusiva do povo judeu. Bom, mas isso aí é um assunto para uma outra ocasião. Porém, uma coisa era inegociável para Roma. Somente ela, Roma, somente o Império Romano poderia condenar alguém à pena capital. O imperador romano não aceitava que nenhum povo ou nação conquistados executasse alguém à revelia do império. Aqui entra em cena um personagem muito emblemático, Pilatos. Pôncio Pilatos foi o 5º governador da Judéia. Na Bíblia, temos a impressão de que ele não era uma má pessoa, tanto que tentou livrar Jesus da sentença de morte. Sem sucesso, é claro. Porém, segundo fontes não bíblicas, ele teria sido um monstro brutal, um malévolo e completamente insensível. Filo de Alexandria escreveu que Pilatos era um homem de inclinações inflexíveis, obstinadas e cruéis, e que sua gestão se caracterizava por venalidade, violência, roubo, ataques, comportamento abusivo, frequentes execuções sem julgamento e infindável ferocidade brutal. É preciso pontuar que a maior parte dos relatos não bíblicos acerca de Pilatos foi escrito por judeus, que, claro, não tinham nenhum motivo para o elogiar. Pilatos não queria envolver-se em assuntos que diziam respeito à lei dos judeus. Ele preferia que eles mesmos julgassem Jesus e o condenassem, se fosse o caso. Mas para justificar o julgamento, os líderes judaicos tentaram imputar a Jesus um grave crime. Sob o prisma romano, era um crime horrendo, era um crime inadmissível. Se comparar a César, se colocar no lugar do imperador, se colocar acima do imperador. Contra esse argumento, que feria cabalmente o orgulho romano, Pilatos não poderia lutar. Pilatos também nutria um ódio muito grande pelo sumo sacerdote Anás e um desprezo pelos judeus. E para humilhar ainda mais os líderes judaicos e provocar a ira deles, resolve mandar escrever sobre a cruz: Jesus, Rei dos Judeus. E com certeza isso foi proposital e alcançou os objetivos esperados, já que os líderes judaicos reclamaram veementemente, ao que Pilatos responde: o que escrevi, escrevi. O nosso segundo tópico: crucificação, morte e sepultamento de Jesus. O caminho do Calvário, a missão foi encerrada, o sepultamento. O caminho do Calvário.
a crucificação de Jesus. A crucificação era um método extremamente doloroso. Na verdade, era essa mesma intenção, causar dor, uma dor latente naqueles que recebiam essa pena. Antes de serem estaqueados na cruz, os condenados recebiam açoites como repreenda pelos seus crimes. Na verdade, a crucificação ela não foi inventada pelos romanos, ela foi inventada pelos assírios. E os assírios, eles realmente, literalmente, estaqueavam as pessoas na estrada para morrerem à míngua. Claro que depois Roma ela reorganizou, ela reformatou a crucificação, então as pessoas eram colocadas ali em cruzes para serem aí cruzes que não era apenas uma estaca, eram duas estacas, né? Uma na horizontal e outra na vertical. Né? Roma ela fez uma padronização da crucificação, mas era uma pena capital, dispensada aos inimigos de Roma. Também aqueles que haviam liderado levantes populares, quem ousava contrapor o império. E também para os crimes hediondos. Era mais que uma execução. Era um exemplo prático do que fatalmente aconteceria com quem ousasse se indispor contra o sistema. Um tétrico espetáculo ao ar livre, assistido pela população, que ficava com aquela cena na cabeça, por dias e dias e dias. Acompanhar uma crucificação, acompanhar a execução através da cruz, era ser testemunha pública do que era reservado aos inimigos de Roma. O condenado deveria levar a sua cruz, e esse artefato era feito sob medida, levando em conta a altura do prisioneiro, por exemplo. Era um verdadeiro instrumento de tortura, feito de modo personalizado para cada um daqueles que passariam pela crucificação. Cada um recebia uma cruz personalizada para si. Barrabás era o dono legítimo da cruz que Jesus ia levar. Porque Pilatos até o último instante tentou negociar com o povo judeu, com os líderes judaicos, a absolvição de Jesus. Haviam 3 prisioneiros que seriam crucificados naqueles dias. Nós não sabemos quais os crimes que eles cometeram. O mais ilustre desses condenados era Barrabás. Alguns dizem que Barrabás ele seria um criminoso muito terrível. Outros dizem que Barrabás ele seria alguém que havia feito um levante contra Roma. Nós não sabemos ao certo, mas o certo é que Roma queria que ele morresse crucificado para servir a sua morte de exemplo para todos. Bom, Pilatos ele raciocina, bom, eles querem matar Jesus, eles querem levar Jesus à morte, mas eu vou dar aqui a minha última cartada. Ele fala para eles, olha, eu tenho a prerrogativa de dar o induto para um dos prisioneiros. Quem sabe eu dou o induto para Jesus. Quem sabe eu libero Jesus. E vocês aceitam esse induto e Jesus sai livre. E aí eles dizem não, não e não. E incitados pelos líderes, eles dizem, soltem Barrabás. Soltem Barrabás. Pilatos fica horrorizado com aquilo ali, mas diz, bom, então se vocês querem Barrabás, vocês vão ter Barrabás. E Barrabás, ele é livre, e Jesus, então, ele vai ser crucificado no lugar de Barrabás. Barrabás era o dono legítimo daquela cruz. Aquela cruz foi feita sob medida para Barrabás. As medidas, elas eram desproporcionais para Jesus, porque muito provavelmente Barrabás ele fosse alguém com uma estrutura física maior, fosse alguém que tinha uma corpulência maior, e Jesus ele levou uma cruz desproporcional, uma cruz que não era dele, era de um prisioneiro liberto pelo clamor popular e atendido por Pilatos, em um induto de liberdade. A cruz não era sua e os pecados também não eram seus. Os pecados representados na cruz eram nossos. Barrabás, segundo a tradição, ele era um líder popular que ousou bater de frente com Roma. Essa é a mais corrente das
tradições acerca de Barrabás. E ele recebeu como recompensa a condenação pela morte de cruz. O povo conhecia o seu histórico. O povo conhecia a sua reputação. Ele era reconhecido por todos. E o seu nome foi lembrado quando Jesus foi ofertado como prêmio para uma população que tinha o ódio no olhar. Uma população que era incitada pelos líderes religiosos que queriam Jesus condenado à morte. Esses líderes infiltrados entre a multidão incitaram o povo a proferir o nome de Barrabás, para que esse sim recebesse o privilégio da liberdade. Jesus morreria em seu lugar. Aliás, o pastor Alejandro Bulhon, ele disse certa vez com muita propriedade que se tem alguém que poderia dizer de maneira convincente, de maneira convicta, de maneira absoluta, Jesus morreu em meu lugar, esse alguém seria Barrabás. Pastor Bulhon está coberto de razão. Talvez, e isso, claro, agora é um pensamento meu, Barrabás tenha acompanhado a crucificação daquele Jesus que estava morrendo no seu lugar e também no lugar de toda a humanidade. As naturezas de Jesus na cruz. Jesus na glória tinha sua natureza divina. Era Deus, junto com o Pai e junto com o Espírito Santo. Quando a Trindade traça nos céus o plano salvífico da humanidade, fica pactuado que o Filho viria à Terra. O Filho desce como Deus, é importante que nós tenhamos isso em mente, pois a sua natureza divina nunca se desassociava. Por livre vontade, Jesus abriu mão de usar seus poderes divinos, o que chamamos de kainos, ou a teoria do esvaziamento. Ele sempre foi Deus aqui na Terra, porém abriu mão de parte de seus poderes para experimentar a natureza humana na essência. Nasceu como filho de homem. Nasceu como filho do homem, porém sem pecados. O pecado original, que nasce conosco, não alcançou Jesus, pois ele nasceu de um evento sobrenatural. Fora gerado pelo Espírito Santo no útero de Maria. Jesus, 100% Deus, Jesus, 100% homem. Jesus chega à cruz com a sua dupla natureza, que nós chamamos de união hipostática, a teoria que explica a natureza divina e humana compartilhadas por Jesus. Não se mata a Deus, Deus não morre. Logo, a natureza divina de Jesus não morre na cruz do Calvário. Quem morre na cruz do Calvário é a natureza humana de Jesus. Na cruz do Calvário, Jesus não convenceu Deus Pai a amar a humanidade. A própria morte de Jesus foi a maior prova de amor de Deus pela humanidade. A prova de Deus amar a humanidade foi entregar o seu próprio Filho por ela. E por intermédio dele, ele salvar essa humanidade. Na cruz, Jesus Cristo suportou a ira de Deus pelo pecado. Na cruz, Jesus teve o coração partido pelo pecador. Jesus na cruz sofreu sobre si todo o peso do pecado da humanidade e a ira de Deus contra esse pecado. Uma carga de estresse emocional tão grande, tão indescritível e sem precedentes. A morte vicária de Jesus. A morte vicária de Jesus, e vigário é o representante, aquele que representa. Jesus foi representante de toda a humanidade. Então, Jesus, ele representou a humanidade ali morrendo na cruz. O cordeiro que foi imolado pelo nosso pecado. O sacerdote oferecia, dependendo da ocasião, um cordeiro para expiar a culpa do pecador. O sacerdote Jesus ofereceu-se para fazer expiação pelos nossos pecados. O sumo sacerdote entrava no lugar denominado Santo dos Santos uma única vez por ano. Jesus também encarnou essa função. Ele é o nosso sumo sacerdote que rompeu na cruz o véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo. Hoje, nós podemos espiritualmente adentrarmos nesse lugar extremamente especial. Uma pergunta: houve festa no inferno com a morte de Jesus? Teria havido festa no inferno quando Jesus morreu?
Satanás convocou uma grande comemoração, pois Jesus havia morrido, enfim? A resposta é um sonoro não. Na verdade, o diabo, o falso profeta e o anticristo irão inaugurar o lago de fogo após a vitória completa e absoluta de Jesus sobre eles. Na cruz, o diabo sabia que sua derrota estava sendo martelada, estava sendo cravada. Ele fez o que pôde para não permitir que Jesus chegasse à cruz. E quando Jesus chegou à cruz, decretou a derrota do inimigo, mas não a sua derrota final, porque ele ainda hoje continua cada vez mais atento, cada vez mais audacioso, cada vez mais estrategista, mais audacioso, mais atento do que nunca para impedir que o homem seja salvo. Ora, a salvação foi garantida na cruz do Calvário. Porém, só será salvo quem aceitar a Cristo como seu Salvador, quem for obediente ao Pai. E exatamente contra isso, a obediência de Jesus, o aceite de Jesus como Salvador, é que o diabo 24 horas por dia, 7 dias por semana, luta incessantemente para impedir o homem e a mulher de aceitarem a morte vicária de Jesus e a salvação sobre sua vida. O nosso terceiro tópico, a ressurreição de Jesus, o túmulo vazio, a ressurreição com base na fé cristã, o Cristo ressurreto quebra a incredulidade. O túmulo vazio. Se o túmulo de Jesus ainda estivesse habitado nos dias de hoje, com certeza não teríamos o cristianismo, porque a ressurreição de Cristo, a ressurreição de Jesus, é a estrutura basilar da nossa fé. Há 3 dias da morte de Jesus, em uma manhã de domingo, 3 distintas mulheres estão a caminho do túmulo. Eram elas Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago. A preocupação delas dizia respeito à enorme pedra que lacrava o túmulo do Mestre. Mas isso já havia sido resolvido. Não era um pedregulho, não era uma simples pedra, era uma pedra de dimensões impressionantes. Veja, pesava 4 toneladas, media 2,5 metros de diâmetro por 33 centímetros de espessura. Elas nunca iriam conseguir fazer com que aquela pedra saísse do lugar. Porém, ao chegarem ao lugar, o túmulo já estava vazio. Jesus já estava ressuscitado. A pedra já havia sido removida. O interessante é que o túmulo não estava sozinho. Existiam soldados ali guardando o local, porque os líderes judaicos tinham medo que durante a noite os discípulos de Jesus chegariam ali, tirariam a pedra e levariam embora o corpo de Cristo para espalhar para todos que Jesus havia ressuscitado. Isso seria uma grande farsa, uma grande mentira. O evangelho, o cristianismo seria uma grande mentira que logo, logo com certeza seria descoberto. Logo, logo com certeza aconteceria de alguém dar com a língua nos dentes e a farsa ser, com certeza, ser desmascarada. Mas não, Jesus ressuscitou de livre e espontânea vontade. A pedra sim foi removida, mas não por mãos humanas. Os soldados ficaram apavorados e foram contar o que aconteceu. E aí os líderes judaicos combinaram com eles. Vocês dizem para as autoridades que vocês dormiram e alguém veio, tirou a pedra, algumas pessoas vieram, tiraram a pedra e levaram o corpo de Jesus. Digam isso e nós vamos chegar depois de vocês e vamos confirmar essa versão e aí vocês não vão ser mortos. E até hoje, muitos judeus acreditam nessa versão, que os discípulos de Jesus foram lá no túmulo, tiraram a pedra e levaram embora o corpo de Jesus e espalharam que ele havia ressuscitado. Não, Jesus ressuscitou verdadeiramente, definitivamente, cabalmente. Jesus encontra-se com Maria Madalena e dá a ela em primeira mão a notícia de sua própria ressurreição. Ainda por 40 dias após a sua ressurreição, Jesus ficou pela terra e nesse período apareceu algumas vezes, mas somente para pessoas salvas. Isso é muito emblemático e nos mostra que quando ele voltar às nuvens, somente os salvos irão ter a certeza de sua chegada e serão levados em corpos transformados e glorificados até as nuvens para encontrar-se com ele. Jesus volta ao céu
E a sua partida é contemplada por um grupo seleto de fiéis, que atônitos testemunham a ascensão de Jesus aos céus. E são advertidos aqueles homens que Jesus, que subiu, novamente iria descer. E essa descida nós estamos esperando essa descida com grande expectativa e com grande alegria. A ressurreição de Jesus nos mostra que nós também um dia estaremos com Ele na glória para todo sempre. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia, foi um prazer imenso ter você aqui. Se você gostou do vídeo, espero que tenha gostado, deixe seu like, compartilhe ele, mande para pessoas que você gosta. Assista os vídeos que estão aí na playlist e o Verbo se fez carne, que é o trimestre que nós estamos vivenciando. Na próxima semana nós encerraremos então o nosso segundo trimestre, a 13ª lição, e eu quero ter a sua companhia aqui. Vamos juntos e continuaremos juntos ainda no terceiro trimestre que já está chegando, e a revista, deixa eu pegar ela aqui, é essa aqui, a revista que vai nos acompanhar no próximo trimestre, que vai falar sobre a igreja, que vai falar sobre Atos dos Apóstolos. Maravilhoso, será espetacular. E você aqui conosco, então, será com certeza, definitivamente, ainda mais maravilhoso, ainda mais espetacular. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.